Ok, voltamos aqui no Mineirão ainda. Afonso Alberto, ainda não chegou o Levir Coupe. Continuamos aqui então com o seu comentário, Afonso. Eu continuo dizendo que eu não entendi o Levi. O Levi está meio confuso, mas ele vira muito brincalhão no vestiário. Ele não leva a sério. Quando as perguntas são sérias e são perguntas que não agradam a ele, aí ele parte para brincadeira, para ironizar o repórter e a própria pergunta. Ele vai fazer isso hoje de novo. Chegou? Chegando. Isso hoje de novo. Chegou? Chegando Levir. Jogando e atacando. Jogando e atacando. Esteve muito mais próximos da vitória do que eles. Então, a gente deve respeitar todos. Alguns erros tivemos também, é claro, né? Temos erros nos jogos, de maneiras que eu achei, todos se esforçaram, todos se empenharam, o resultado apenas que foi a pior coisa do jogo. O Levi, nos jogos em casa do Atlético, são 3 até agora na Libertadores, contra o Danúbio o time fez 3-0 no primeiro tempo, no segundo tempo levou 2 gols e não repetiu o mesmo futebol. Contra o Defensor a gente viu também uma diferença. Hoje, você concorda que o seu time no segundo tempo em casa está perdendo gás? Olha, é difícil responder isso, porque eu não vi um jogador, por exemplo, o Jair sentiu que ele teve que ser substituído. Nós estamos praticamente em início de temporada. O cansaço todo mundo sentiu, mas o time deles também. Então, sabe, isso foi uma coisa natural, assim, não vi que houve uma perda de oportunidades, de volume de jogo por falta de condição física. Fizemos as 2 substituições. Então, isso acho que também não foi o caso, a parte física assim, do jogo. Ficamos mais mesmo na competência do time deles de defender, um time que se defendeu otimamente, foi um time muito alto, um time muito compacto, mas mesmo assim, nós ficamos muito mais próximos da vitória do que eles, no meu modo de entender. Agora, Levi, quando da fase da pré-Libertadores, mesmo indo com a conquista, classificando aquela coisa, você fez uma colocação. Vou ter uma reunião com a diretoria, porque a gente sente carência em alguns pontos e tal, estamos discutindo reforço. Ficou claro, evidente, né, que o Atlético merece ou precisa realmente de reforço, só que agora não tem jeito. Né? Por que não tem jeito, Roberto? Claro que tem jeito, é só contratar. O time está... Nós estamos observando os jogadores, o mercado, as contratações. Digo em tempo de inscrição, né? As contratações, você fala, ainda tem jogador que não estreou, tem jogador que não para jogar. Se você considerar, por exemplo, o Bolt, né, o próprio Vina, são jogadores que estão apenas entrando agora. Então nós temos jogadores ainda que não foram utilizados. E nós temos um time que é estabilizado, nosso time é um time regular, que joga regularmente bem. Nós precisamos ajustar essas situações de hoje.
como passamos hoje, por exemplo, e no próximo jogo essas oportunidades vão se repetir. Se nós estivermos mais felizes nas finalizações, nós traremos uma vitória de lá. Levi, talvez não tenha ido tão bem como você cá, planejou. Esse tipo de reação que vem da torcida, de vaiar alguns jogadores, de protestar contra outros, até que ponto que isso pode comprometer o futebol do Atlético, na sua avaliação? Olha, isso vai estar mais na parte emocional, né? Um jogador que veste a camisa do Atlético, ele tem que ter competência para tomar uma pressão. Então, justamente da pressão, às vezes, que você consegue, alguns jogadores escapam, o time escapa, às vezes, e o que o torcedor quer é o gol, quer ver, não é ver o cara. O torcedor não quer ver o time jogando bem. O torcedor quer vencer o jogo. Então é isso. Passa tudo por cima, ninguém reconhece nada. Quem é que vai falar do gol impedido deles? O jogo ia ser empate. Nós perdemos o jogo. Quem é que vai dar uma força para nós com relação à arbitragem? É só falha do Atlético, entende? Só não deu certo as coisas do Atlético. Então isso a gente tem que aprender também a administrar. Isso é conosco. Isso é conosco, é minha responsabilidade. Então, tem muita coisa pela frente ainda. Nós vamos aprender com essa derrota e nós vamos virar isso aí. O Atlético teve, claro que as maiores oportunidades, mas a gente se fazer aquela colocação de Libertadores é isso, né, Levi? De repente o time ficou encaixadinho, segurou, puf, foi lá, fez o gol, jogou pela bola da vez. Então, assim, vou repetir isso aqui, né? Jogaram por uma bola e foi uma bola ilegal. Não foi? Eu não posso falar isso, não posso afirmar? Então o que há? Né? Foi 0-0. Eu acho que, na verdade, faltou para nós uma competência para matar o jogo, para vencer a partida. Tá? Mas não faltou vontade, não faltou nem a parte tática. O time dominou o jogo, as melhores oportunidades foram as nossas. Quer dizer, na finalização, por exemplo, naquele gol que o Casares bateu a bola direto. Quer dizer, por que o árbitro marcou um jogo perigoso se o cara deu uma sola? Por que aquilo é jogo perigoso? Se fraturasse a perna dele, aí seria uma falta direta. Quer dizer, saiu o nosso gol também. Então, sabe, não é lamentação não, mas isso aconteceu. É um fato. E também deve ser colocado em pauta. Levi, você falava que ainda vai ter muito mais coisas mais difíceis nessa Libertadores. Já se viu isso nesse jogo? O adversário mais complicado, o Cerro Porteño, apesar de tudo que você já disse na análise do jogo, o Atlético hoje pegou um adversário, quem sabe pode ser o mais difícil desse grupo aí? Olha, eu não quero afirmar isso aqui, porque nós não conhecemos bem os outros, né? Mas, assim, historicamente, você tem estatisticamente, o Cerro Porteño é um time tradicional, né? E que sempre se apresenta bem na Libertadores. Mas vamos deixar isso passar. Nós temos que concentrar no próximo jogo, não interessa aonde, nós temos que enfrentar a seleção mundial. Você tem que se preparar para isso. Nós não esperamos um Cerro Porteño fraco. Nós esperamos um Cerro Porteño forte. Os jogadores estavam sabendo, ninguém desrespeitou o adversário nem nada. Foi uma felicidade do time deles terminar com esse resultado. Eles deram eu posso dizer que um pouco de sorte no jogo. Então, o que há? Por que nós não podemos ter sorte no próximo também? Ô, Levi, em determinado momento você estava conversando com o Guga e aí aconteceu a cãibra do Jair, você acabou tendo que fazer uma outra substituição, né? O que você estava imaginando para aquele momento? Por que não manter, já que o Atlético podia fazer até mais uma substituição? E se isso pode demonstrar também uma carência do grupo, já que o Atlético terminou o jogo sem nenhum volante, né? Não, eu não entendi. O Natan estava jogando de volante, tá? Mas estava jogando de volante. Tá? Não é bola de ofício, mas nós não tivemos problemas no meio do campo. No meio do campo não deu problema, pro meu modo de entender. E as substituições, quando nós chamamos, quem chamou o Guga, foi por engano. Eu não chamei o Guga. Eu não chamei ele, foi engano. Minha pergunta é para o Jair. O Jair, é a sua estreia no Mineirão, jogando uma partida para Libertadores. Qual que é a sua avaliação do seu jogo?
que você acha que seu desempenho hoje? Cara, eu acredito que eu fui bem. Acho que muitos acham aí que a formação de três volantes, que a gente está jogando com três volantes, mas eu sou um volante que gosta de chegar no ataque também. Esse ano acho que eu fiz só uma partida que eu joguei os 90 minutos, né? Senti um pouco o jogo ali, senti câimbra. Acabei saindo, mas na minha avaliação achei que fui bem. Jair, como você ali em campo sentiu o jogo? O Levi já fez a análise aí do treinador. Você em campo, as dificuldades que esse Cerro proporcionou ao Atlético, por que o Galo não conseguiu ali furar o bloqueio, não conseguiu fazer o gol? Cara, futebol é engraçado, né? Porque a gente teve chances de fazer gol. Tanto no segundo tempo eles tiveram uma chance só, que como o professor falou, ele estava impedido, né? Mas é aquele discurso, eles fizeram o gol e parece que eles foram melhor que a gente, mas eu posso falar que na minha visão eles não foram melhor que a gente. Eu acredito que a gente criou, eles tiveram a proposta de se defender, eles foram felizes naquele gol ali. Jair, hoje o técnico Levi Coupe perdeu um dos seus companheiros de meio campo para o próximo jogo, que é justamente o Adilson. Ou seja, uma tendência muito forte que você continue na equipe para o jogo da próxima semana. Que tipo de aprendizado que ficou hoje dessa estreia do Galo na fase de grupos? Cara, o que ficou é que a gente tem que fazer gol, né? Eles vieram fechado, a gente teve a proposta de jogar, eles tiveram a proposta de se defender e fizeram um gol, cara. Libertadores é muito difícil, todos os times têm qualidade, então a gente tem que continuar trabalhando, levantar a cabeça e procurar o resultado fora de casa agora. Fazer mais uma para o Levi, então, aproveitando. Você perdendo o Adilson, Levi, muda em alguma coisa para você a característica do time, o esquema proposto? Muda muito para a próxima partida? Não tanto, né? É um volante, ele é um volante de ótima qualidade, então, mas nós temos jogadores que podem substituí-lo também. Então não vai mudar muito não. Vamos procurar nos treinamentos alguma coisa, procurar melhorar, dar uma sequência no time, encaixar melhor o time, aproveitar as oportunidades, né? Não deixar escapar. Eu acho que basicamente é isso. Jair, você comentou sobre a questão do gol do Thurin e falou que esse placar teria acabado em 0-0 na tua opinião. Você falou que os nossos colegas também de imprensa já estavam repercutindo tudo isso, só que eu queria saber se você conseguiu assistir novamente esse lance e se você assistiu o lance e se você, ou se mesmo você não assistindo, na hora, o que você sentiu? Que ele estava realmente impedido? Não. Na hora eu achei que a bola tinha batido em alguém, alguma coisa, não vi exatamente nada. Por isso que eu nem tomei uma posição, assim, entende? Eu estou tomando posição agora porque a assessoria da imprensa veio me dizer que o gol dele estava impedido. Eu não tinha a menor noção. Então a bola passa muito rápido, você não percebe muitas coisas durante o jogo. Inclusive aquela falta. Se foi uma falta perigosa ou se foi uma falta direta, eu até nem culpo muito a arbitragem, porque é uma jogada difícil. O cara mete uma sola em cima. É jogo perigoso ou é falta direta? Então, sabe, é difícil de analisar exatamente e também crucificar a arbitragem. De maneira que vamos engolir essa. Nós vamos engolir a seco essa aqui. Também não jogamos o necessário para vencer. E fomos ainda prejudicados, no meu modo de entender. Então fica para a próxima. Falou? Beleza. Daí então o técnico Levi Coupe na sua entrevista coletiva aqui no Mineirão. O Atlético então sábado tem o Patrocinense com o time B lá em Patrocínio e terça-feira então pega o Nacional lá no Uruguai. Zamora e Nacional que vão empatando em 0-0 lá agora. O jogo começou às 9h30. O Rosário Central vai empatando com o Grêmio em 1-1 e o Palmeiras vai vencendo o Júnior lá em Barranquilha por 1-0, gol de Gustavo Scarpa, e Alianza Lima e River Plate vão empatando em 0-0. Afonso Alberto. Dá até preguiça, viu? Porque eu ouvi do Levi e do Jair, pelo amor de Deus. Gente, o Levi deu boa tarde. O Levi deu boa tarde na entrevista. Você estava lá, Lima? Ele iniciou a entrevista dando boa tarde, o Levi. Ele estava pedindo. O Levi não sabe nem em que tempo que ele está. Nem se está de dia ou se está de noite. Ele deu boa tarde.
Agora, o Levi respondeu com relação a 3 volantes? Não. Ninguém perguntou para ele. Falaram para ele. O Atlético entrou com 3 volantes. Terminou sem nenhum volante. Não falou mais nada. Ele não falou se estava certo, se estava errado. Não entendi. Não entendi. O Levi escalou mal o time do Atlético, e ele disse que o Atlético foi bem. Eu acho que o primeiro tempo do Atlético não foi dos piores, não foi ruim, não foi nenhuma maravilha, pelo contrário, foi absolutamente razoável, nada além disso. Agora, o segundo tempo do Atlético foi uma tristeza. E o que ele vai fazer no próximo jogo? E por que ele colocou 3 volantes? Ô Afonso, oi. Não chega agora o lance congelado da choradeira do Levi com relação ao gol do Churin? Sabe quando o cara tá com o nariz impedido? Nem o nariz inteiro, só o buraco do nariz na frente. Isso em lance congelado, você tem que olhar e pegar onde é que o cara tá na frente. Aquele impedimento que nem Jesus Cristo apitando com São Paulo na bandeira 1, São Pedro na bandeira 2, vão decidir. Não dá para reclamar. Ô Lema, se foi impedimento, se estava impedimento, estava impedimento. Eu quero que você vê, não sei se você tem aí, o gol do Ricardo Oliveira. Estava impedido. Esse eu vi com a Karina Alves da Fox, no monitor da Fox, estava impedido. A gente não tinha visto, era o gol do Churin, que só vimos agora. Lá durante a coletiva do técnico Fernando Jumeiro, nós vimos com a Karina da Fox, aí não tem problema, está impedido sim. A gente não tinha conseguido ver o lance do gol do Cerro, que o cara tá 1-1 impedido. Pro juiz, pro Bandeira, então, impossível ver, cara. Aqui. Então é preciso que faça-se alguma coisa. O VAR iria definir esse lance. Pois é. E, ou senão, aquela condição da corrida de cavalo. Tem cavalo que ganha por um focinho, um pedacinho só. Da crina dele, um fio de cabelo da crina dele, ganha a corrida. Então, se o cara estava com a unha impedido e você viu, a TV mostrou, o assistente está lá para isso. Está lá para ver. O assistente está lá para ver e o árbitro está lá também para ver. Eu não estou justificando o Levi reclamar da arbitragem, porque não adianta ficar falando sobre a arbitragem. Não adianta ficar reclamando de arbitragem. Você tem que ver o seu time. O seu time está errando muito. No segundo tempo, seu time morre. Se é a parte física ou não, é um problema seu com os seus auxiliares. Mas o segundo tempo do seu time é horroroso. Ele morre no segundo tempo. E o Atlético hoje foi, concordo com ele, incompetente para fazer gol. Isso ele está certo. O Atlético foi incompetente. A derrota de 1-0 faz com que o comentarista aponte mais erros. Mas se fosse 0-0 ou 1-0 para o Atlético, a gente ia apontar os mesmos erros. A direita do Atlético é muito fraca, a defesa ali pelo lado direito. Não vou nem ficar mais falando do jogador, é muito fraca. O lado esquerdo do Atlético está muito fraco, o lateral esquerdo do Atlético está muito fraco, não está jogando nada. Então fica sobrecarregado o sistema defensivo. O gol do Cerro, eu te confesso que eu nem vi direito. Eu estava dando uma informação para o Salvagé, eu nem vi direito. Eu já ouvi gente falar que o Vitor falhou no gol. Já ouvi gente falar que o Vitor falhou. Não sei. Mas o Vitor tem tido algumas falhas, sim. Tem tido algumas no decorrer do tempo. Ele não é intocável, infalível. Ele falha. Ele falha. E esse jogo teve uma característica muito
particular, que foi Brasil, Minas, brigando com o Paraguai. Estamos vendo aqui, ó. Impedimento é impossível marcar, velho. Deixa eu ver. Como que é impossível? Peraí, esse não é o lance. Pô, o cara tá lá na frente, pô. O cara tá lá na frente. Eu vi o cara todo na frente. Não sei se o outro ângulo vai mostrar. E vi o Vitor. O Vitor também deu uma catada aí, uma saída horrorosa aí. Uma saída horrorosa. Esse gol que o Lima trouxe pra mim aqui, ele aconteceu a 32 minutos do segundo tempo. E o Mário Savagé, como todos os locutores do estádio aqui hoje, pegou o gol com muita surpresa, né? Porque foi uma virada de bola, um cruzamento e uma falha coletiva do sistema defensivo do Atlético. 1-0 Cerro, Churim fez o gol, quase que dá Sorim, mas foi Churim que fez o gol e Mário Savagé viu assim. Olha o gol do Cerro, falhou a zaga, torcedor do Brasil. Tristeza do meu povo. Churim, gol do Cerro, torcida brasileira. Quem não faz, leva Lima. O goleirão Vitor manda para cima do campo, porque aí ó, já passou 32 minutos e meio. 32 minutos e meio. Churim, pro Cerro, 0 pro Galo, Lima. É o que não poderia acontecer, cara. Perder em casa na estreia. Até pra virar. Cruzamento da esquerda. Cadê o lateral? Cadê a zaga? A zaga do Galo falhou bizonhamente. Churim, cara, é um inferno, artilheiro. Fez de peito. Gol fácil. O Galo acaba de tomar o gol do seu em pleno Mineirão. Churim, complicou. Chegou a 0, Savagé. Olha, não dá para ficar reclamando, não dá para ficar culpando o árbitro, não dá para ficar culpando A, B ou C. O Atlético fez um péssimo segundo tempo, não se encontrou. O Levi mexeu mal no time, o time estava mal posicionado em campo. Jogador que atua na direita estava na esquerda, jogador que atua na esquerda estava na direita. Então estava muito mal o time do Atlético. Não dá para você justificar a derrota. A estreia no Mineirão, uma reestreia no Mineirão, a volta do Atlético ao Mineirão, ela não pode ser avaliada por esse jogo e nem jogar para cima dela, da volta, esse resultado negativo. Existem culpados para esse resultado. A gente não vai ficar aqui procurando os culpados, caçando bruxa. Houve erro coletivo do Atlético para sair o gol, o único da partida que foi validado. E o Atlético não jogou bem. O Atlético teve um primeiro tempo razoável, poderia ter vencido o jogo, poderia, não aproveitou as oportunidades que apareceram, mas isso tem que ser corrigido. E o Levi não pode ficar inventando, não pode ficar pegando um que joga na direita e jogar ele para a esquerda, pegar um que joga na esquerda, jogar ele para a direita. Sem inventar, Levi. Para que você vai inventar isso? Para quê? Qual a necessidade de inventar isso? Pagou caro, pagou caro. E você, Levi, você está pagando, você inventou, você chamou o Guga para conversar com ele, e até o Mário Savagé, na narração dele, ele falou, o Levi chamou o Guga. Só que quando ele chamou o Guga, e ele chamou mesmo, ele falou que foi engano. Não, não foi engano, não. Ele chamou e conversou com ele na beira do gramado. Aí o Jair cai sentindo cãibra. Sentindo cãibra. Grama é dura, hein? Cãibra, sentindo cãibra. Cãibra. Ô, Jair. Aí fala que falta jogo. Falta condição física. Não é jogo, não. Falta condição física. Quando o Jair caiu sentindo cãibras, aí houve a necessidade da troca, aí ele refugou. Mas ele chamou o Guga assim, olha, Levi, e quem vai tirar o Patrick do seu time vai ser a torcida. Eu já acho que você não deveria jogar com o Patrick lá no Paraguai. Acho que você não deveria jogar lá com o Patrick. Não deveria. Você está afundando a carreira do Patrick.
porque agora ele não pode pegar na bola, que ele é vaiado. Ele é vaiado. O Fábio Santos também, mas o Fábio Santos não tem substituto. Tem o garoto Hulk. É preciso pensar nele também, porque o Fábio Santos está muito mal. Então esse 1-0 para a equipe do Cerro, o Levir acha que foi injusto. Eu acho que foi justo, porque o Cerro fez, o Atlético não fez. Não fez. O Cerro soube segurar um placar até o final do jogo, porque o gol do Cerro, nós já pedimos, inclusive, ele aconteceu há 32 minutos, até tinha um tempo ainda para chegar a empatar. Aí bateu o desespero. O Savajé me perguntou, e aí, Afonso? Saiu o Adilson, e aí? Eu disse, desespero, só isso, mais nada, desespero. 1-0 acabou fazendo justiça ao time que fez o gol. Batalhou por ele e teve competência para fazer. O Atlético foi de Vitor, que eu preciso ver de novo o gol que ele tomou, se houve falha dele. Patrick, o Patrick que nós conhecemos de sempre. Igor e Hever, para mim a dupla de zaga não teve problema. Até no lance de gol ali, acho que poderia, eu não sei se o Hever, não entendi. Voltou pro rádio, pode seguir, Afonso, mais 5 minutinhos por gentileza, pra gente fechar. Bom. Só pra fechar, porque tava só na internet, né? Então só pra fechar via rádio, beleza? É porque eu tô com o meu retorno muito alto, eu esqueci de pedir pra você baixar, tá distorcendo. Aí sim, aí melhorou. Na hora que ele falou, eu não entendi nada, distorceu tudo. Bom, então eu tô dizendo, Patrick o mesmo de sempre, Hever e Igor, a zaga do Atlético, se cometeu erro no gol, é erro fatal, não pode cometer, mas também não teve muito problema durante o jogo. O Fábio Santos foi muito mal. O Hever foi amarelado. Adilson não vem jogando futebol que a gente espera que ele jogue. Ele sabe jogar. Também foi amarelado. Vai cumprir a automática porque foi o terceiro cartão dele. Está fora. Entrou o Xará no lugar do Elias. Entrou o Xará no lugar do Elias. E o Xará entrou para jogar do lado direito, onde deve jogar o Luan. Então eu não vou ficar aqui fazendo análise do Xará. Ele estava fora de posição. E o Elias é aquele jogador que joga mais na frente, jogador que é muito mais atacante do que volante, e é preciso dar liberdade a ele. Ele sabe jogar assim. O Jair, para mim, fez um primeiro tempo lusco-fusco e um segundo tempo, enquanto esteve em campo, mal. Na minha opinião, teve mal. E o Casares é o que salvou no time do Atlético, na minha opinião. O Casares salvou. O Natan entrou também, não teve muito tempo para apresentar futebol, não teve muito o que fazer. O Luan correu feito louco, se entregou, também jogando do lado errado. Aí ele teve que se superar. E acabou sendo útil ao Atlético, fazendo boas jogadas, mas não jogou o futebol que ele sabe, porque não tinha jeito. E o Ricardo Oliveira, fora da área, para arrumar a bola, para jogar com os companheiros, não é o jogador que o Atlético precisa. Dentro da área, onde ele sabe jogar, não tem recebido bolas em condições de arrematar, de fazer o gol. Ele tenta, e ele tentou algumas vezes, mas não conseguiu. Primeiro tempo 0-0, segundo tempo 1-0 para o Cerro. Final 1 para o Cerro, 0 para o Atlético. O público que deixou a grana nas bilheterias, que pagou o ingresso, 38.706. 38.706. Para uma terça-feira, 19h15, com o trânsito todo bagunçado, foi um bom público. Com a renda de R$1.738.540. R$1.738.540. 1 para o Cerro, 0 para o Atlético. Ainda bem que não é mata-mata. O Atlético tem todas as condições de se recuperar. Mas para isso precisa que o técnico volte ao normal e os jogadores correspondam dentro das 4 linhas. Um grande abraço a você, muito obrigado a você pela sua companhia, que é sempre uma grande alegria. Que você tenha uma excelente um excelente final de quarta-feira. A Mega Sena já correu, não sei quem ganhou, tomara que não seja você e que seja eu o ganhador da Mega Sena, porque eu ainda não conferi o meu cartão.
Grande abraço a todos. Boa noite, Minas na Minas. Boa noite, juízo, muito juízo. Brasil, desanima não, Galo. Tchau, Léo. Beleza.